Urgente! Trump anuncia forte retaliação sobre a Colômbia após o presidente Gustavo Petro se recusar a receber voos com imigrantes ilegais. Isso mesmo, entre as punições estão tarifas de emergência de 25% sobre todos os bens que entram nos Estados Unidos. Em uma semana, as tarifas de 25% serão aumentadas para 50%. Também a proibição de viagens e revogações imediatas de vistos para funcionários do governo colombiano e todos os aliados e apoiadores. Também sanções de visto para todos os membros do partido, familiares e apoiadores do governo colombiano. Também inspeções aprimoradas de alfândega e proteção de fronteiras de todos os cidadãos colombianos e carga por motivos de segurança nacional. Sanções financeiras bancárias e do Tesouro e EPA serão totalmente impostas. A medida soa como uma resposta não só para o Petro, mas para todas as autoridades da América Latina, de que Trump não está para brincadeira e vai sim derrubar vistos e aplicar sanções financeiras a qualquer um que ouse desafiar as leis dos Estados Unidos. E por aqui a notícia é a seguinte: governo Lula vê flagrante desrespeito a deportados dos Estados Unidos algemados. É isso mesmo. O governo do Brasil, ao ser comunicado pela Polícia Federal de que os brasileiros deportados vindo dos Estados Unidos na sexta-feira viajaram algemados, classificou a ação como um flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Eles foram liberados pela Polícia Federal brasileira ao chegarem em Manaus e tiveram acesso a comida e banheiros. Só que o engraçado é o seguinte: voo com deportados brasileiros algemados já ocorreu no governo Biden. Onde estava Lula para reclamar? É isso mesmo. A chegada de brasileiros deportados dos Estados Unidos na sexta-feira chamou a atenção do governo Lula, já que eles vieram algemados e acorrentados e reportaram maltratos durante o voo. No entanto, não é inédito que deportados dos Estados Unidos venham algemados dentro da aeronave. Desde o primeiro mandato de Donald Trump, a diplomacia busca estabelecer acordos com os Estados Unidos para que o uso de algemas seja dispensado. O uso de algemas para transporte de imigrantes deportados é uma política habitual dos Estados Unidos. Elas só são retiradas quando o avião aterrissa no solo do país nativo dos deportados. Por exemplo, em 2022, quando Biden era presidente, amigo de Lula, cidadãos brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram aos solos brasileiros usando algemas. À época, um impasse diplomático entre a gestão de Bolsonaro e Biden foi criado. Ou seja, Bolsonaro cobrou o Biden, naquela época, de estar algemando os brasileiros no avião. Não houve repercussão nenhuma. Agora, quando Trump segue a mesma lei, a mídia toda e a esquerda agem como se fossem os defensores dos direitos humanos. Mas se calam quando senhoras de 60, 70, 80 anos que estavam rezando na frente do quartel estão presas pegando 17 anos de cadeia. Essa é a hipocrisia da esquerda. Sem dúvida, esse foi o maior tiro no pé que o PT e toda a sua facção criminosa, junto com a imprensa e com a ajuda também do Lewandowski, deram até agora. Rapaz, eles acordaram todos empolgados, pensando assim: agora a gente tem uma bomba para destruir a direita e o Donald Trump, vão para cima. Não se deram o trabalho de sentar e analisar e ver se fazia sentido ou não, e foram falando todas as asneiras possíveis atacando o Trump. Só que, no final das contas, depois que a imprensa também já tinha soltado várias notas, rapaz do céu, que vergonha que eles passaram. Vamos falar sobre os deportados brasileiros. 88 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos para o Brasil. Bom, sempre acontece. No ano passado, foram 17 voos que aconteceram da mesma forma, algemados. Sim, porque lá nos Estados Unidos, essas pessoas são imigrantes ilegais, são considerados como criminosos e algumas dessas pessoas cometeram crimes nos Estados Unidos. Então, obviamente, eles vêm algemados. É algo que sempre aconteceu. Mas vamos pegar por partes. O PT acordou ontem desse jeito aqui, ó. Olha que absurdo, gente. Essas imagens são revoltantes. Brasileiros deportados, com mãos algemadas, com pés acorrentados. É assim que os Estados Unidos trata o povo brasileiro, as pessoas que estavam lá. Essas pessoas não são criminosas nem bandidas. Me desculpa, mas se você entra ilegal num país, você está cometendo um crime. Tenta entrar ilegalmente em Cuba, na Venezuela, na China, para você ver. Eles nem te devolvem, eles só te matam lá. Mas você sabe que quando
os países que vocês defendem. Quando eles deportam as pessoas assim, algemadas e com os pés amarrados? Bom, eles estão demonstrando uma extrema indignação porque essas pessoas vieram algemadas. Né? Essas pessoas que estão sendo deportadas agora, voltando para o Brasil, agora foram um grupo de 88 pessoas, eles estão revoltados porque aparentemente essas pessoas estavam algemadas, elas não poderiam estar algemadas, que absurdo. Repare, a maioria são homens, como você pode ver. Falaram que tinham crianças, não tem crianças, você pode analisar, são homens, a maioria são homens. Então vamos parte por parte, vamos lá. Brasil diz ser inaceitável o uso de algema e que ato viola acordo. Lewandowski fala em flagrante desrespeito a direitos de deportados nos Estados Unidos. Só que aí vem um detalhe. Brasil pedirá explicações aos Estados Unidos sobre deportados algemados. Vocês estão prestando atenção que, de repente, eles estão absurdamente indignados com isso? Só que só tem um problema. Só tem uma coisa que a imprensa e o governo não estão falando. Sempre foi assim. Esta forma, isso sempre aconteceu dessa maneira. Olha isso aqui. Voo dos Estados Unidos com brasileiros algemados já ocorreu sob Biden e é tema de antiga negociação diplomática. O Biden mandou brasileiros, o Biden que foi apoiado por Lula, tá? Mandou brasileiros, deportou brasileiros algemados e nunca ninguém falou nada. Por que antes ninguém falava nada? Vamos lá, governo Lula recebeu 32 voos de deportados dos Estados Unidos com Biden, algemados, tá bom? Olha a quantidade, Biden foi um dos que mais deportou brasileiros, sabe quantos? 3.660. Se você for olhar em comparação, olha só, Biden deportou mais brasileiros do que o primeiro mandato de Donald Trump. No Barack Obama, de 2021 a 2024, teve crescimento na quantidade de brasileiros expulsos e na participação do total. Ou seja, no governo do Biden, teve um aumento gigantesco de deportados. Mas o Biden não era o que gostava dos imigrantes? E eles vinham algemados. Nunca houve nenhuma intenção de mudar isso, a não ser no governo Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção, em 2022, por exemplo, o governo Bolsonaro pediu mudança de procedimento à gestão democrata, que a deixou em análise. O Bolsonaro pediu para o Biden, o governo Bolsonaro pediu para o Biden não enviar os deportados brasileiros algemados, e o Biden continuou enviando. Olha o tiro que saiu do... Não, cara, é o Pix 4.0, não tem cabimento. Então não só é mentira, como é o oposto. Foi o Bolsonaro que tentou lutar por os deportados virem sem algema. O Biden não deixou. E estas pessoas que chegaram agora, tá? Essas pessoas que estão vindo agora, que estão sendo deportadas agora, olha que legal. Vou puxar aqui para vocês verem, aí você vai morrer de rir mesmo. Estas pessoas vieram a mando do governo Biden. A deportação foi executada agora, mas foi do governo Biden que essas pessoas foram apreendidas e foi tomada a decisão de deportá-las, algemadas. Peraí, é tudo o oposto do que eles estavam falando, do começo ao fim. Então, é ridículo. Aí você vê Lewandowski revoltado, ministra dos direitos humanos, ministro não sei o quê. Por quê? Porque agora o Biden é o presidente. É por isso. Agora eles vão culpar o Biden por tudo, até pelas cagadas. Desculpa, porque o Trump é presidente. Agora eles vão querer culpar o Trump por tudo, inclusive pelas cagadas do Biden. Aqui, gente, Folha de São Paulo, tá? Para poder não achar que é mentira, vou até subir aqui, ó. Folha de São Paulo. Estas pessoas vieram algemadas sob Biden. Afinal de contas, tem apenas 6 dias que o Trump assumiu, 6 dias. Essas pessoas já estavam detidas, já estavam presas e foram deportadas. E dentre essas pessoas tem criminosos. Tem um cidadão aí dentro que foi preso nos Estados Unidos, condenado a 5 anos por lavagem de dinheiro. Outro tentou atravessar pelo México, pela fronteira do México. É um crime. Se você tenta entrar na Venezuela para você ver o que acontece, tenta entrar em Cuba,
ou na China, ou na Coreia do Norte, tá doido, te decapita, arranca a sua cabeça. Em qualquer país onde há um processo de imigração, se você entra de forma ilegal, você é deportado e muitas vezes algemado. Tenta entrar no Japão. Tenta entrar, vai lá e faz uma tentativa para você entrar no Japão para ver o que acontece. Até no México agora eles estão exigindo visto. Tenta entrar no Canadá. Mas tudo bem, o importante é se criar uma narrativa. Só que eles cresceram os olhos e eles, nossa, agora a gente arrebenta o Trump maldoso. Vai, bate a marreta. Opa, peraí. Foi o Biden que fez isso. O Biden que mandava o povo algemado. O Bolsonaro foi quem tentou mudar isso e o Biden se recusou. Agora eu vou te perguntar, uma pergunta lógica. Boa parte dessas pessoas cometeram crimes nos Estados Unidos. Você vai colocar criminoso, todo mundo aí, dentro de um avião, com alguns soldados, sem eles estarem algemados, para eles abrirem a porta de emergência, para eles tentarem ir para cima dos policiais? Você está entendendo que no avião você precisa de segurança? Você está ali com pessoas criminosas, elas podem fazer uma loucura, mata todo mundo. Tem que algemar. E desculpa, mas tem que algemar sim. Para um louco desse tentar abrir a porta de emergência ou tentar avançar em cima do policial, porque provavelmente alguns deles têm crimes aqui no Brasil que eles cometeram e por isso fugiram para os Estados Unidos. Entendeu como é que funciona? Tiro no pé. O tiro saiu pela culatra e mais uma vez a esquerda envergonhada. Um abraço. Bem, gente, a velha imprensa e esse desgoverno agora estão vivendo uma narrativa que para eles vai destruir tudo aquilo de ruim e a desaprovação do Lula. O malvadão Trump mandou para cá um avião de brasileiros deportados e então agora os abutres estão ali em cima, né? Como o Trump, o maior criminoso do mundo, deportou brasileiros e alguns vieram algemados. Espera aí, eles foram presos no governo Biden. Eles estavam presos. Eles dão declaração que já estavam presos. Não quero entrar no fato de que eles tenham cometido qualquer transgressão, ou se cometeu, ou qualquer tipo de crime, né? O fato é que a maioria deles estavam lá de forma ilegal, como outros estão lá, vivendo assim, que têm empresas, que trabalham e que geram emprego e renda para os Estados Unidos da América. O Trump mandou um avião de presos que já estavam presos no governo, no Biden. O Biden mandou 32 aviões como esse, deportando brasileiros. Os direitos humanos nunca falaram nada. Esses direitos humanos, aliás, a ministra dos Direitos Humanos, a ministra da Mulher, que já sofrem as mesmas denúncias do ex-ministro dos Direitos Humanos, o tal do Silvio, conhecido como Taradão da Esplanada, que até agora ninguém fez nada com ele. Ele já está dizendo que vai embora, que vai estar nos Estados Unidos. Eu já li aí na mídia. Mas essas pessoas que vêm dentro de um avião com 4, 5 agentes, é claro que eles não vão correr o risco. E essas pessoas foram para lá, ficaram ilegais, sabendo que um dia isso poderia acontecer. Eu já disse, não vou entrar no mérito se cometeram qualquer tipo de transgressão ou qualquer tipo de crime. O fato é que Biden foi quem os prendeu. Biden. E o fato é que Biden mandou 32 aviões para cá. Pois é, fica bem claro. Agora, não houve uma manifestação do Biden, da esquerda dos Estados Unidos, e nem deles mesmos. O próprio Direitos Humanos do Senado, que tem como presidente o senador Paim, não fez uma comissão para visitar os presos do dia 8 segregados no ginásio de esporte da Polícia Federal, e depois na Colmeia, e depois na Papuda. Eu clamei por isso. A tal CPMI não teve a grandeza de ouvir quem estava preso, de visitar de uma forma solidária, até porque a relatora dessa CPMI diz de confissão evangélica, mas não há sensibilidade. Mas agora eles foram, porque com o advento da maldade do Pix, eles estão no chão com a maldade da picanha, da carne, do feijão, do arroz, da farinha, que subiu. O Brasil está vivendo realmente um cenário desgraçado. Eles encontraram agora para poder fazer narrativa em cima do malvadão. Vocês estão equivocados. Eu quero que o Brasil todo saiba disso. Passe esse vídeo para frente e não se esqueça, 32 aviões mandados pelo Biden. Não se esqueçam que todos esses brasileiros foram presos no governo Biden. E o Trump nunca enganou ninguém. Essa
essa farsa dos direitos humanos não passa de uma farsa. E todos esses brasileiros dão depoimento de que foram presos dentro do governo Joe Biden e não do governo Donald Trump. Mas a farsa dura pouco. Vocês se lembram, né? Da farsa do Pix. Durou pouco para a mentira cair. E certamente daqui a pouco ela também vai estar dentro da vala. Lula passou o ano de 2023 falando que em 2024 seria a colheita. 2023 eles iriam plantar, em 2024 seria a colheita. Parece que não conseguiram colher muita coisa, mas agora ele disse que em 2025, aí sim, não só será a colheita, mas o grosso vai entrar. Parece que ele não estava mentindo. O que nós estamos vendo, o aumento dos preços em tudo que você possa imaginar. Todos os itens básicos de uma cesta básica, tudo que você coloca na mesa de alimentação do povo brasileiro, tudo está aumentando. Então, eu acho que o que ele quis dizer com a colheita é que ele vai colher mais dinheiro do povo brasileiro. Dá uma olhada só nessa notícia daqui. Essa eu vou ficar por último, tá? Dá uma olhada nessa notícia que saiu hoje. Medicamentos tiveram alta de até 359% no preço. Cara, isso é pior que a Venezuela. Nem a Argentina. Em um ano. Sabe o que quer dizer? Para você entender o que é 359%. É subir 3,5 vezes o preço dos remédios. Quais remédios? Vou dar um exemplo para você. Um remédio muito usado. Paracetamol. Mais do que duplicou o preço do paracetamol. Tadalafila triplicou. Esse aumento por quê? Impostos, mais tributos, a reforma tributária para sustentar esse governo que precisa colocar janja para viajar pelo mundo. Tudo bem, mas vamos supor que você não é uma pessoa que fica muito doente. Se bem que quem está doente precisa muito desses remédios. Vamos supor que você não fica uma pessoa muito doente, mas você precisa se locomover. Olha o preço que está o combustível. Combustíveis ficarão mais caros a partir de 1º de fevereiro. Presente de carnaval, talvez, né? O que acontece? Reajustes do ICMS será aplicado em todos os estados do Brasil. Vai subir 10% o litro 10 centavos o litro do etanol e 6 centavos do biodiesel e diesel. Sabe o que isso quer dizer? Vou te explicar. Aumentou o dólar, aumenta o combustível, aumenta o transporte dos produtos para chegar até a prateleira do supermercado, vai aumentar o preço de tudo. Mais, Gustavo, mais. O café, o arroz, o vinagre, o óleo, o feijão, a picanha, vai tudo ficar mais caro. Sabe por quê? Porque o governo Lula insistiu em não aumentar o preço de acordo com o mercado internacional e agora vai vir uma lapada de uma vez só. E para piorar, a cereja do bolo, lembra que o Lula colocou o galípolo do Banco Central para poder dar aquela controle e não aumentar mais os juros? A promessa será cumprida. Sem surpresas, Selic deve subir para 13,25%. E todo mundo já fala que até o final deste ano ela estará a 15%. Meus amigos, ela vai ficar mais alta que durante a pandemia. Isso é um indexador do custo Brasil. Quanto mais alto, o que quer dizer isso daí? Quer dizer que o custo Brasil está ficando cada vez mais alto, então os juros têm que subir. Subindo o dólar, subindo juros, subindo combustível, subindo alimentos, subindo remédio. Tudo que o Lula falou que ia fazer, ele está fazendo ao contrário. Nós tentávamos avisar isso durante as eleições, fomos censurados, colocados em inquérito, né? Estamos sendo multados. Falamos que ele ia ajudar o Maduro, falamos que ele ia ficar do lado do narco-ditador, que estava com apoio de terroristas internacionais, que ia passar vexame no Brasil internacionalmente. Bom, nos censuraram. Resultado, foi colocado na presidência. E resultado final disso tudo, o custo de vida do brasileiro está cada vez mais caro. E todo mundo que entende o mínimo de economia está falando a mesma coisa. Esse vai ser um ano terrível para o Brasil. O custo, a inflação vai ficar absurdo, o investimento está indo embora. O Brasil acabou de deixar de fazer parte dos 10 principais países de investimento no mundo. Com o Bolsonaro, chegou a ficar em segundo lugar. Durante o governo Bolsonaro, nós chegamos a ficar em segundo lugar em países que mais recebiam investimento internacional. Agora, nós saímos da lista dos 10. Olha que loucura. Nós saímos da lista dos 10 principais países. Parabéns. Parabéns a todos vocês que trabalharam para fazer um L bem feito, né? Olha isso aqui, que eu achei interessante também. Farmácia Popular é o programa mais atingido por corte de gastos do governo Lula. Está cortando na saúde, está cortando na farmácia popular, tirou o imposto de renda de pessoas que têm doenças, anencefalia, do câncer, autismo.
justamente daquelas pessoas que mais precisam. Como que a imprensa ainda consegue convencer uma parcela de, desculpa, retardados a apoiar esse governo, eu não sei. E aí, desesperado porque não tem onde arrumar dinheiro, tentou taxar a população através da mobilização do Pix. E diga uma coisa, durante 15 dias, essa portaria, essa normativa foi válida, ela estava vigente. Então, nesses 15 dias, sim, a Receita Federal pode ter analisado milhões de brasileiros, a movimentação de milhões de brasileiros, e pode aparecer na sua casa ainda uma multa da Receita Federal. Nesses 15 dias, tudo que eles identificaram, eles poderiam usar a normativa para dar multas. Justamente eles tiveram acesso, nesses 15 dias, às suas movimentações nos bancos digitais, nas suas transações do Pix. Então, milhões de brasileiros serão multados. Só por causa desses 15 dias. Tudo para sustentar as viagens da Janja, para sustentar os 52 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, o que é curioso. Bolsa Família que deveria ser dado apenas para pessoas da extrema miséria, quer dizer que no Brasil tem 52 milhões de pessoas da extrema miséria, da extrema pobreza. Prepare-se, pessoal, prepare-se, o seu bolso esse ano vai ser um dos piores. Vocês vão entender, com o governo Lula, vocês vão ter saudade de como estava a economia no período da pandemia. Fiquem todos com Deus e até a próxima.